Já estou gravando aqui já, tá? Você utiliza a plataforma Teams no seu computador? Qual? O Teams? Teams? Não. O Teams é da Microsoft. Ah, tá. Não utilizo. Não, né? Não, mas a gente vai fazendo por aqui e sempre que precisar, né, da gente inverter a tela e você compartilhar a tela para a gente tirar alguma dúvida, né, quando você estiver no computador, aí a gente vai fazendo aqui, é porque eu uso dois monitores aqui, né? Aí eu vou alternando aqui os monitores na hora da gravação para gravar a sua tela também, entendeu? Quando for necessário. Eu vou abrindo aqui, tá? Porque a gente já teve a nossa primeira reunião, né? Sim. Agora é começar a prática de fato, tá? Então, o que eu te apresentei aquele dia foi uma sequência de pensamento onde a gente vai, né, fazer o passo a passo do procedimento para a gente ir lá desde o estudo dos elementos, chegando ao desenvolvimento, tá? Então, o que eu sempre sugiro para o pessoal fazer é abrir um arquivo novo e já salvar ele como, tá? Eu vou salvar ele aqui a princípio na minha área de trabalho, mas depois eu vou reservar ele num lugar específico. É só terminar de abrir aqui o AutoCAD e eu já vou aqui procurar os projetos que a gente vai utilizar, tá? Enquanto isso, eu queria saber aí se você já tem, né? O AutoCAD instalado, se você já utilizava, se isso vai ser tranquilo na hora da gente desenvolver os desenhos aqui. Queria Tranquilo. saber se está tudo ok aí para você. Tudo ok. Não, beleza. É porque tem gente que ainda é estudante, às vezes não tem um AutoCAD instalado, e eu tenho, né, condições de passar algum informativo para a pessoa, né, para instalar aquela versão estudante e qual que é o procedimento que tem que fazer para ter acesso, né, isso dentro do site do Autodesk, tá? Agora eu acho que vai funcionar. Vou salvar ele como aqui, porque eu não sei se vocês têm costume, né? Com o tempo, a gente vai começar a entender as nossas demandas, né? Eu tenho algumas manias, né? Em relação a projeto, então você vai ficar sabendo de algumas aí. Então eu sempre gosto de começar pelo arquivo novo, sobrepor, né? Tirar do arquivo que o cliente manda para a gente, passar para o arquivo assim teoricamente limpo, para a gente não ter nenhum erro de projeto, tá? Certo. Então eu abri aqui um arquivo novo, igual eu te apresentei na nossa primeira reunião, a topografia é o primeiro projeto a ser desenvolvido, tá? Eu separei alguns projetos, né? E eu não fiquei tentando escolher um projeto mais redondinho, não, porque eu entendo que vocês vão encontrar aí de coisa pior para baixo, né? Questão de como que é feito o projeto, o que que a gente precisa trabalhar no projeto para a gente conseguir desenvolver o nosso, né? Então, primeiro, o que que eu vou fazer? Para não perder nenhuma informação, eu vou fazer um bloco. Você está compartilhando a tela? Não, Ô, né? meu filho, desculpa. Calma que a gente vai alinhar essas. Nossa senhora, o principal, pô, agora tá valendo. Então vamos lá, ó. Opa. Chegou aí? Sim. Beleza. Então, eu abri um arquivo novo aqui no AutoCAD, né? Um arquivo limpo. Já salvei ele como, chamei de sobreposição, onde a gente vai fazer uma breve análise dos elementos, tá? Que a gente recebe do cliente e a gente vai utilizar para desenvolver os nossos projetos. Então, a primeira coisa que eu faço normalmente, para não perder informação,
é criar um bloco desse projeto para facilitar, né, a transferência do arquivo para o outro. Então eu vou selecionar aqui, tá? Vou escolher um pick point. Então eu consigo, né? Eu vou narrando aí o passo a passo do que eu estou fazendo. Se você tiver alguma dúvida, questão de AutoCAD, a questão de projeto, você pode me interromper que a gente vai resolvendo as questões, tá? Certo. Então eu fiz um bloco aqui, né? Então eu consigo agora só clicar nele, dar um Ctrl C e um Ctrl V, tá? Eu estou fazendo de forma aí bem rápida, né? Porque eu já tinha identificado que esse projeto aqui ele não tem coordenada, né? Então, quando o projeto tem coordenada, a gente tem um cuidado um pouco maior para não tirar, né, a base da posição, porque provavelmente a gente vai usar essas coordenadas para alguma locação do projeto, né? Então, o meu projeto não tem coordenada, eu não preciso preocupar com isso e a gente vai precisar ainda fazer alguns ajustes nesse projeto, eu vou comentar mais a seguir, tá? Então aí eu não preciso mais do elemento aqui aberto, né? A gente não modifica o elemento, a gente preserva ele. Se caso a gente precisar consultar, a informação está fiel lá ainda. Depois, igual eu apresentei, o próximo elemento é a arquitetura. Eu vou abrir a arquitetura aqui. Então aqui, eu estou fazendo passo a passo do que eu julgo ser interessante fazer, tá? Todos os projetos eu faço dessa forma. No começo fica um pouco longo a explicação, mas com o tempo isso vai ficando dinâmico, né? É lógico que eu estou fazendo de uma maneira mais devagar, que eu estou explicando passo a passo. Tá. A arquitetura, a gente tem que fazer uma análise aqui um pouco, fazer uma análise antes, para a gente começar a entender qual que é a proposta da edificação, né? Então, o que que eu analiso aqui, ó? Eu venho no corte, né? Eu analiso quantos pavimentos que tem, né? Pensando no projeto de fundação, porque na hora que eu correlacionar o projeto de arquitetura com o estrutural, a ordem de grandeza das cargas ela tem que fazer sentido com o porte da obra, né? Então, com o tempo, você começa a pegar esse sentimento. Não, 10 pavimentos num prédio X vai dar da ordem de tantas toneladas para cada pilar. Então, com o tempo, você começa a pegar esse sentimento, né? Então, o que que a arquitetura está me informando? Que ele tem um nível, né? Vamos falar assim, pode ser chamado de subsolo, né? Porque está escavando abaixo da terra, né? Então, a princípio, ele não tem nenhuma contenção na frente, né, da implantação, né? Pode ser que tenha alguma contenção aqui nessa região. Esse corte AA passa na longitudinal da estrutura. Então, eu teria aqui uma contençãozinha no alinhamento. Aqui eles estão pensando em fazer um caixão perdido, tá? Se você não for familiar com algum termo, você pode me perguntar, tá? Entendido, o que que é? Caixão perdido, eles fazem o paliteiro, né? Eu não sei como que a gente vai equalizar os conceitos, mas eles fazem a estrutura, né? Então, essa região aqui é um piso sobre terreno. A região que não encostar no terreno, eles vão ter que executar uma laje e deixa vazio embaixo dessa estrutura, né? Os pilares vão nascer no terreno, mas esse pavimento nessa região ele não vai encostar. E aqui em Belo Horizonte a gente chama caixão perdido, né? Eu não sei se você é de Belo Horizonte, eu sei que seu DDD é 31, né? 63, Tocantins. Uai, então eu tô, por isso que eu não consegui mandar o WhatsApp para você, depois eu vou corrigir aqui o que eu anotei na minha agenda. Eu acho que você que me mandou mensagem ontem, confirmando. Sim, eu mandei perguntar. E aí, professor, tudo certo? Isso, não, então eu anotei foi o número errado. Foi bom a gente ter conversado, que aí eu vou ajustar aqui. Então, a
a gente vai ter essa questão de alinhar os conceitos, tá? Então a gente chama isso aqui de caixão perdido, tá? É uma estrutura que o terreno fica no nível que ele está lá e fica perdido e, e não é utilizado, né? Porque aí contaria, né, se edificasse essa região, ia contar como área construída, né? Se ele é caixão perdido, ele não entra na memória de cálculo de área construída aqui pra gente, tá? Entendi. Da transversal, né? Ele tem implantação aqui no fundo do lote de 2 pavimentos, né? O que encosta na terra e mais um para cima. O resto é uma laje de forro, né? Então a gente já está começando a entender que a gente precisa fazer um projeto de fundação e pelo menos uma região de contenção aqui no fundo, né? Aqui na frente pode ser que tenha uma contenção, se a gente conseguir eliminar, é melhor situação economicamente falando, né? Eu não sei se o arquiteto aceita certos tipos de modificação no projeto dele, mas isso é uma discussão à parte. Então, a fachada aqui é praticamente parecida com o corte A, né? As outras também. Para a gente não é muito importante os pavimentos tipos, os pavimentos que não encostam na terra, tá? É sempre importante a gente analisar apenas os pavimentos que têm interação com o solo, né? Eu gosto de olhar o que tem em cima do prédio, né? Porque às vezes tem uma caixa d'água diferente, um L ponto, né? Tem algumas estruturas que são bem específicas e isso pode justificar uma alta carga nos pilares, tá? Eu gosto de estudar o projeto arquitetônico e depois que eu mentalizei ele, né, eu já descarto o que eu não preciso e parto para a utilização só do pavimento que encosta na terra. A arquitetura, né, no meu ponto de vista, ela peca um pouquinho porque lá aqui no corte ele mostra que tem um caixão perdido, mas ele não detalha a planta, né, que encostaria totalmente no terreno, ele não demarca aqui onde que é a faixa que fica, que tem que ser executada com laje, né? Então eu acho que essa apresentação deles ficou aí um pouquinho a desejar, tá? Nesse sentido. Por que eu falo isso? Porque aqui eles demarcaram que aqui é terreno, né? Aqui é terreno, essa representação é uma, é uma representação de um pavimento enterrado, e essa aqui, ó, você começa a enxergar o gramado que vai ter a montante da estrutura. Então ele detalhou essa situação, mas não detalhou o limite do offset aqui, tá? É onde é a divisão do corte com o suposto aterro, que não vai ter aterro, né? Vai ser um vazio embaixo da estrutura. Então, nesse estudo inicial, a gente já começa a criticar e pensar nas soluções que a gente pode ter para esse projeto, né? Se você quiser que a gente repasse as informações, a gente pode ir repassando ao longo do estudo, tá? Por enquanto eu vou fazer uma sobreposição e uma avaliação rápida dos elementos. Então, para mim aqui está interessando só o primeiro pavimento. Então, eu vou escrever aqui arquitetura. Vou selecionar aqui só o pavimento arquitetura. Tá travando aqui que esse arquivo é meio pesado. Então já defini o nome dele, agora eu vou colocar o pick point. Eu vou tentar acertar o mesmo ponto que eu fiz lá para topografia. Eu escolhi um ponto nessa região aqui, eu vou tentar acertar ele. Beleza, fiz meu bloco, agora tá fácil levar para o outro arquivo. Vou dar um Ctrl C aqui e vou colar aqui de qualquer jeito, porque normalmente a arquitetura não tem locação mesmo, né? E a gente preocuparia só
em transcrever essa arquitetura na topografia se ela tivesse uma coordenada específica. Aí começam os problemas de projeto, tá? Topografia normalmente vem em metros e a arquitetura normalmente vem em centímetro, né? Agora com a utilização do Revit, isso está mudando um pouco porque o Revit é desenhado em metros também, né? Então ele já está vindo um pouco mais coerente com a realidade que a geotecnia pede, né? Porque a gente faz tudo em cima da topografia que é feita toda em metro, que é a medida real do local. Eu dei um scale aqui, tá? Para reduzir. Às vezes eu faço as coisas meio que viciado, mas eu dei um scale aqui para reduzir de centímetro para metro. E agora eu preciso compatibilizar os dois elementos, né? Então eu vou tentar achar um ponto em comum para essas duas plantas. Eu vou clicar aqui, ó. Por que eu gosto de criar um pick point no bloco? Porque se eu fosse usar o comando move aqui, e meu computador não é lá essas coisas, ia travar muito, né? Então o pick point aqui eu movimento ele com mais facilidade. E eu vou tentar achar o pick point aqui, que eu acho que é esse aqui, ó. Eu utilizei. Não, não foi esse não. Deixa eu ver aqui. Não, acho que esse ponto aqui é um ponto interno. Isso corresponde ao alinhamento. Então o ponto de pick point não foi coerente, não. Mas eu consegui, de uma certa forma, sobrepor os dois elementos, tá? Vou dar um regen aqui só para conseguir corrigir algumas linhas. E eu percebo que ainda não está locado certinho. Então o que eu vou fazer? Como a minha topografia vai ser sempre a base, e às vezes ela tem uma coordenada, eu vou rotacionar a arquitetura porque ela não precisa ficar numa alocação perfeita, a princípio, né? Então eu vou rotacionar aqui em relação ao ponto de referência e agora ficou mais coerente, né? A linha do alinhamento do lote tá batendo, tanto da topografia como da arquitetura. Aqui o fundo, ó, já bateu também. Às vezes é interessante selecionar um e selecionar outro, pra você entender se casou certinho. Eu acho que aqui tá ok, tá? Tá bem. A precisão aqui é coisa de AutoCAD, é menos que milímetro. Então ficou uma boa sobreposição. O que eu gosto de fazer? Né? Como eu trabalho com muitos desenhistas e projetistas, às vezes dois projetistas mexem no mesmo desenho ao mesmo tempo, qual que é o formato que eu trabalho? Olha lá, eu estou tentando mover ele com o comando move e ele está reclamando. Eu vou tentar pegar ele com o pick point que vai ficar melhor. Aí eu trabalho com organização dentro do arquivo, tá? Aí eu consegui pegar, agora fica mais fácil movimentar o desenho. Então eu vou mover aqui assim, 100 para o lado, tá? Ele veio aqui para fora, então eu vou escrever um textinho aqui. Vamos supor que isso tenha coordenada, né? Então aqui eu vou escrever que é uma topografia em coordenada. Vou abrir para um texto simples aqui, vou explodir isso. Ok. E essa aqui vai ser a arquitetura.
100. Então, sem dar muito zoom, arquitetura, movido. Português não fica muito bonito não, mas é o que eu tenho usado. E agora a gente vai, né, sempre salvar, sempre que a gente introduz um elemento e outro, vamos salvar esse arquivo e eu vou abrir o próximo elemento. Então quando a gente recebe um elemento para proposta ou para começar a desenvolver o projeto, a gente tem que fazer toda essa verificação. Porque mesmo que você esteja dando apenas uma proposta, às vezes o cara fechando com você, você tem que falar com ele, ó, alertar. Ó, eu já dei uma olhada nos seus projetos aqui e tem alguma inconsistência, né? Então, antes de você me cobrar uma entrega de projeto, vale fazer uma revisão nesses desenhos, porque senão você vai me entregar, eu não vou fazer seu projeto, porque precisa revisar alguma questão. Então, até esse nível de detalhe, eu gosto de olhar. Então, esse aqui é o nosso mapa de carga. Então, aqui ele vai fornecer para a gente posição de pilar, carga de pilar e tudo mais. A gente vai utilizar isso aqui para desenvolver o projeto de fundação. Aqui foi. Vou colocar um pick point aqui para tentar pegar o ponto lá que eu já estou usando na arquitetura, que eu não consegui conciliar com o ponto de terraplenagem. Vou colar ele aqui de qualquer jeito. E repara o seguinte, ó. Ele não veio nem em centímetro, mas pela ordem de grandeza aqui, ele tem alguma escala aplicada. Né? Por que eu sei disso? Porque o formato, o projeto foi detalhado no Model. Se ele tivesse sido detalhado no layout, o desenho estaria, né, na minha opinião, na escala real e sendo aplicado uma escala pela viewport, tá? Então, a gente tem que tentar identificar aqui qual a escala que esse pessoal desenvolveu o projeto. Olha lá, ó. Foi feito uma escala de 1 para 50. Então, considerando a escala de 1 para 50, ele me fala que a cota tem que ser 478. Eu vou dar um dist aqui e vou verificar o que significa 478. Não sei se deu para ler aqui, ó. O 478 na verdade é 9 e tanto, né? Então se é 9 e tanto, é porque eu tenho que dividir esse desenho pela metade. Para ficar, deixa eu fazer uma linha aqui, eu não sei se deu para enxergar. Eu vou abrir a propriedade aqui. Tá dando para ler aqui o comprimento da linha? Não. Tá, mas ela tá me informando aqui que é 9 metros e 57, que é o dobro dessa cota aqui do 478, né? Ok. Então, se eu venho aqui e dou um scale de 0,5, eu consigo chegar na dimensão que ele quer. Então, aqui eu vou fazer mais uma verificação. Eu cheguei aqui no valor, 478,5. Então, tá ok. Compatibilizei meus elementos. Então, eu vou casar ele em função da arquitetura, que é o projeto mais amigável que a gente vai ter aqui. Dá um regen aqui. Ah, tá. Eu fiz um giro na arquitetura, né? Então não vai casar certinho. Então vou rotacionar ele aqui com a referência e vou levar ele para a posição da arquitetura. Então acho que agora ficou ok, né? Aí confere se está coerente posição de vaga de garagem, composição de pilar. Normalmente os pilares da arquitetura não batem com os pilares do mapa de carga, porque o calculista estrutural é que posiciona ele de uma melhor maneira em função das distâncias, né? Que a distância de um pilar para outro, a dimensão dos pilares faz diferença. Ele só não pode estar muito errado, né? Por exemplo, nas regiões de elevador, caixa de escada e tudo mais.
mas dentro da garagem, né, movimentação ao longo da parede, isso não me traz muita preocupação, não. Então você tem que dar uma olhada geral para ver se não tem nada muito esquisito, né? Por exemplo, esse aqui, ó, vaga presa com pilar dentro da vaga. Tem alguma coisa errada. Ou esse arquiteto vai ter que revisar essa vaga, ou o calculista estrutural vai ter que revisar o mapa de carga dele. Então são essas questões que você tem que expor para o seu cliente para ele otimizar a vida dele. E você é a sua. Por quê? Você vai esperar você já estar com seu projeto todo montado, seu projeto de fundação, para chegar lá na frente e você ficar sabendo que vai ter uma revisão de mapa de carga, aí você vai ter retrabalho. Então, o macete que eu gosto de passar sempre é estuda o projeto, se precisar assim, se arrisca financeiramente, né, fazendo algum estudo antes de pegar o projeto, mesmo que você trabalhe de graça, né, para fazer um estudo mais aprofundado, para você pegar o projeto sabendo onde você está entrando. Então aqui, ó, eu já iria ligar para o cliente e falar assim, ó, eu vou te passar minha proposta, mas eu preciso desse projeto revisado se a gente for fechar, porque se você fechar comigo, eu não vou te entregar, porque tem uma inconsistência no seu projeto. Então esse nível de discussão eu entendo que tem que existir, né? E pode ter aí uma reunião para compatibilizar essas questões com os outros projetistas. Isso não tem problema não. Agora eu vou tirar ele aqui de cima, só para a gente deixar organizado. Então, assim, eu estou fazendo aqui uma parte de AutoCAD, de projetista, né, te passando algumas informações que eu gosto de levantar quando a gente começa um projeto. Né? Isso para você é interessante ou você já queria passar por um tema mais prático, assim, de desenvolver a terraplenagem, de desenvolver uma forma de contenção? Como que tá a sua expectativa aí? Eu tô gostando desse passo a passo. E aí eu vejo como é que você faz. Não, beleza. É que a gente tá gravando, né? Então depois você pode utilizar isso aqui para os outros projetos você começar a desenvolver aí, né? Eu gosto de alinhar a expectativa, porque depois você tá com a expectativa de ver alguma coisa, eu tô te mostrando outra, né? Então Ah, sem problema. só pra gente não. Porque isso aqui, cara, faz a diferença, sabe por quê? Você fica com a expectativa de pegar projeto, de fazer e tal, botar pra frente, mas aí na hora que o seu cliente te manda o elemento, você fala assim, pelo amor de Deus. E nós vamos passar isso aqui, ó. Essa topografia aqui a gente vai ter que dar uma desempenada nela, viu? Porque falar pra você, falta informação, aí a gente vai ter que ajustar. Até mesmo para você entender o que você tem o que dá para você absorver de trabalho, né, e colocar isso no seu preço e o que você vai jogar para o cliente, né? Às vezes, se for fácil para o cliente pedir para o topógrafo dele revisar o projeto e colocar numa base legal para a gente, se você puder fazer, você faz, porque aí você deixa de assumir projeto dos outros. Né? O mesmo está acontecendo com essa questão da locação dos pilares, tá? Então eu estaria aí já com 3 projetos compatibilizados. O que falta agora? Vamos olhar aqui. E aqui, só para você entender, tá? Eu faço uma organização, ó. Chega para mim, ó, eu separo numa pasta de elementos, arquitetura na arquitetura, né? Estrutura na estrutura, deixa tudo separado para você não ter perigo de, eu não vi tal elemento. Você não ter perigo de cometer erro, né? Então aqui eu teria o meu furo, né? Aí a gente começa a ter um pouquinho de dificuldade, porque eles mandaram a base da locação de sondagem no PDF, né? Então a gente vai ter que ajustar alguma coisa aqui. Deixa eu tirar isso aqui pro lado aqui.
Então a gente recebe, às vezes a gente tem que trabalhar com essa base aqui, né, no PDF e tudo mais. Então ele está me falando que o furo 1, ele está a 5 metros, daquele ponto que a gente começou, né, eu estou até convergindo as informações com o que o pessoal fez. Daquele ponto tem que andar 5 metros para a direita, subir 5 metros. O 2, andar em relação a esse ponto, 7 metros, subir 20. O 3, não, desculpa, eu acho que não é isso não. O 1, você tem que andar 5 metros em X aqui para local 1 e subir 5 em Y. O 2, eu tenho que acumular o 5 mais 7, né, que eu tenho que andar e subir 20. O 3, 5 mais 7 mais 10, subir 10. E assim sucessivamente. Eu vou somando aqui em X e eu subo o Y correspondente a cada furo, tá? Então, para não me atrapalhar aqui, para eu ser mais dinâmico, eu vou passar aqui para outra tela. E qual que é a ideia? Eu vou disponibilizar esses elementos, né? Mas não vou disponibilizar a minha locação, né? Minha sobreposição aqui, porque isso você tem que fazer aí, né? Para praticar. Então ele está falando, ó, que o ponto de referência dele é esse aqui, ó. Então vou fazer uma bolotinha aqui só para a gente não perder tempo. Então ele está me falando que o S1 ele está a 5 metros aqui. Copiei aqui para o lado e ele está me falando que tem que subir 5 metros. Beleza. Eu vou pegar um texto qualquer aqui, lembrando que a gente tem que padronizar tudo, tá? Certo. Se eu não, eu vou te mostrar como que eu faço a padronização, a gente vai aplicar para o resto do desenho, mas aí é mais repetição, né? Não vai precisar de ficar. Eu não vou ficar gravando assim, perdendo nosso tempo aqui e sendo que é uma coisa repetitiva. Vou fazer uma, duas vezes e depois você faz e termina o processo todo dessa parte de desenho. Então esse Ok. aqui é meu furo S1. Então tudo que eu for desenhando, eu já vou colocar no layer, tá? Deixa eu ver aqui se vai ficar dinâmico, acho que vai. Então aqui vai ser minha sondagem executada, enter, enter, sondagem executada, texto. Então, eu tenho até um templatezinho aqui que a gente pode puxar todos os layers, né? Eu já tenho muito layer criados, né? Definidos. Mas aqui eu estou fazendo e mostrando que dá para fazer durante a padronização aí. Então eu coloquei a nossa legenda de amarelo e o nosso textinho de cian, né? Que é em função da minha configuração de layer aqui, né? Do meu CTB, eu tenho mais costume de fazer assim. Então aqui eu teria o texto com a cor, a bolotinha de outro. Vou aplicar uma achura aqui. Vou passar ela pro layer. E para não me dar trabalho, ainda vou criar um bloco aqui, ó. Sondagens. Que aí depois eu copio tudo junto. Seleciono. Vou colocar um pick point aqui no centro. Foi. Quando você cria o bloco, ele passa para um layer que está corrente. Eu vou voltar ele aqui para o layer da sondagem, só para já ficar padronizado. É interessante fazer isso no começo, né? Fazer isso ao longo, no começo do, do projeto, para você já vai criando as coisas e detalhando o projeto, deixando ele configurado. O próximo, né? O próximo furo, ele está com 5 mais 7. Então vai ser 12, que eu vou andar aqui e vou mover aqui 20 para cima. E vou entender se está coerente. Está coerente, que ficou mais ou menos ali igual
que está no croquis. Então, agora eu simplesmente vou copiar daqui para lá e vou chamar de S2. Depois. Então, você consegue ter a noção de quanto tempo que a gente gasta para desenvolver os desenhos. Agora eu tenho 5 mais 7, 12, com 10, 22. Então, 22 e sobe 10. Então, esse aqui seria o meu S3. Então, esse aqui é o meu S3. E com isso a gente vai colocando a obra na cabeça, né? Então, eu sei que tem uma distribuição um pouco da esquerda, na parte inferior aqui para a direita, né? Crescente, a distribuição dessas sondagens. Agora o 4, né? Foi 22 para o S3, eu tenho que somar mais 12. Então é 34. Então ando 34 aqui. Aqui está saindo um pouco do que está no croquis, porque o croquis foi feito com a geometria reta, mas eu acho que não vai sair muito fora do que foi feito, não. Né, sondagem, a gente tem aí, né, às vezes tem deslocamento de 1 metro, né? Então, essa precisão não compromete tanto. O que compromete é se você tem um posicionamento errado dos SPTs, né? Se a ordem de erro aí for maior que 1 metro, começa a comprometer porque normalmente é executado sondagem, ensaio de SPT de metro em metro. Né? Então, se tiver um erro aí maior que 1 metro, começa a comprometer a dinâmica do ensaio. Para o S5, a gente tem 22 da primeira parte, 34 e depois 6, que vai para 40. Também está numa região que compromete um pouco. Eu vou fazer até um ajuste aqui, que eu vou trazer ele para o alinhamento, que eles falaram que é no alinhamento. E depois eu vou consertar o 4 também. Então aqui visualmente, eu vou subir aqui, que eles estão falando que é 5 metros que eles andaram. E o 4 eu vou fazer de novo aqui, eu vou até mover, porque eu já vou deletar essa bolota aqui. O 4 foi 12, 22, 34. Aí eu vou ajustar, porque eles estão cotando em relação ao alinhamento, eu estou entendendo que eles estão enxergando alguma materialização desse alinhamento lá no local. E aqui sobe 16, que aquela hora eu não interpretei dessa maneira. Agora interpretei um pouco melhor. Posso deletar aqui. Eu venho. Esse aqui vai ser meu S5. A gente pode ter uma oportunidade também de criar, né, uma programação. Vamos fazer isso aí nos estudos iniciais. Uma programação de sondagem para a gente depois fazer um comparativo com o que foi feito, né? Com os critérios aí que eu acho que é necessário adotar. Então, beleza. Então, aqui já foi feita a alocação das sondagens. Esse elemento está compatibilizado. Vamos ver. Nosso primeiro projeto vai ser terraplenagem. Tá, ok. Esse arquivo aqui, eu entendo que ele já pode ser reservado e a gente salva ele como para fazer os outros projetos. Se a gente precisar de voltar nessa base, conferir alguma coisa, a gente já tem o caminho dele feito, tá?
Beleza. Tá, mas vamos dar mais uma analisada com relação à interação desses elementos. Ele está me falando que a ordem de grandeza que a ordem de grandeza da topografia são esses níveis aqui, ó. Curva de nível 3, curva de nível 4. Então ele está apresentando curvas de nível de metro em metro com essa ordem de grandeza, né? Que não é uma elevação real, né? O que eu chamo de elevação real? Uma elevação que tem referência com o nível do mar, né? Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte é normal a gente ter uma referência de 1.900, né? Dependendo da região, que é a referência da cidade com relação ao nível do mar, né? Então eles estão colocando o zero aqui do lado direito da obra e subindo aqui, fazendo a curva na rua, tá com uma crescente, né? Então, se aqui é 0, 1, 2 na topografia, a gente tem que entender como está sendo feito a arquitetura. E a arquitetura também está adotando essa mesma base, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, ó, 1,80, né? Aqui, ó, ele amarra o zero, que é o lado direito da obra. Aqui já passa para 1,5. Então é a mesma base utilizada. Tá. Olha o que eu comentei aquela hora sobre a apresentação da arquitetura. A estrutura, ele faz uma apresentação que eu acho que está mais coerente. Então, o projeto desse calculista estrutural, ele está bem coerente. Ó. Tá percebendo que tem uma achura aqui nessa parte aqui, ó. Sim, essa mais externa. Isso. Então, o que ele está me informando aqui, ó? Terreno natural, laje no nível tal. Então quando confirma, né, ele ratificou a informação que eu tinha enxergado lá na arquitetura, né, que de fato aqui vai ser uma região de laje. E esse é um projeto que tem que aparecer essa informação, porque ele vai me dar um caderno de projeto estrutural, ele tem que detalhar o que é piso, né, mesmo que se for o piso armado, de uma laje. Ele tem que me dar a diferença. Ele está me apresentando aqui de cara no mapa de carga. E aí eu tenho que depois procurar a informação de que nível que está cada pilar, né? Onde que cada pilar nasce para a gente amarrar a nossa fundação em cada pilar desse. Então, beleza. Ele está me falando que o nível é 1,80. Aqui é 1,60 porque deve ter uma diferença aí com relação a piso. Tá? Deve ter uma escavação para depois a execução do piso, aí estão considerando 20 centímetros. Mas vamos considerar que vamos trabalhar com piso acabado, que é 1,80. Então, a primeira, como o nosso projeto que vai definir esse tipo de geometria, eu vou achar meu 1,80 aqui. Então, por exemplo, se eu fizer algumas regrinhas de 3, então eu gosto de trabalhar sempre dominando o desenho e não precisando de nenhum programa para fazer esse tipo de serviço, né? Então, o que eu faria aqui? Então, se você não tiver um programa específico, você também não fica refém de usar um Civil 3D e tudo mais, né? Eu simplesmente vou fazer uma continha básica aqui, ó. Se essa é a curva 1, essa é a curva 2, não sei, acho que não está dando para ler aí, mas essa linha que eu fiz tem 17,40, tá? Então eu sei que nesse desnível de 1 metro, e eu tenho que dividir pelo comprimento dessa linha, que é 17,42, eu achei um fator de 0,05, tá? Dividindo 1 metro, que corresponde ao desnível das duas linhas, de 0,05740. Tá. E eu quero descobrir qual ponto? Eu quero descobrir 80 centímetros acima da linha do nível 1. Então eu pego 0,8, divido por 0,05740, né? Uma dízima bem esquisita aqui.
Mas eu sei que o comprimento que eu tenho que andar, a extensão que eu tenho que andar, fazer um círculo aqui para exemplificar isso, esse círculo vai ter raio de 13,93. Então é nessa posição aqui que acontece o offset da obra, né? Se a gente for estudar só nesse alinhamento. Eu vou Entendi. pegar um ponto, né, um mediano aqui, só para a gente fazer esse estudo mais uma vez, que aí eu vou conseguir te mostrar o porquê que eu estou fazendo esse estudo. Então aqui eu vou parar entre uma curva e outra e eu vou fazer o mesmo estudo. Essa linha minha tem 5,43 de comprimento. Então eu faço o mesmo estudo. 1 metro de desnível dividido por 5,43, eu tenho um fator de 0,18. Se eu quero andar... Eu tô utilizando a calculadora aqui, tá? Ok. Se eu precisar de subir 80 centímetros, eu tenho que andar quanto? Então eu pego 80 centímetros, divido por 0,18416, que dá 4,34. Eu estou fazendo aí em função do 1, né? Porque eu estou subindo 80. Aqui é 4,34. Então aqui estaria a minha posição de offset. Tá? Quando eu falo esse termo de offset, é um termo amigável para você? Sim, Beleza. bem confuso. Beleza. Então, o que que seria, né? Qual que é o resultado desse estudo, né? Para te mostrar que se a gente quiser descobrir o offset de qualquer posição, basta a gente fazer, né? Desenvolver esse estudo em vários pontos, né? Se a gente tiver aí o acesso a um Civil 3D com essa topografia já modelada, isso é fácil de fazer, né? Mas aqui a ideia é apresentar uma forma, né, e mostrar que você não precisa ficar restrito a programas muito complexos, né? Com 2D do AutoCAD você consegue fazer. Então eu estou tentando marcar aqui, ó, meio que no olho, toda geometria de 1,80 m. É lógico que aqui no fundo eu acho que não tem escavação, mas ao longo do desenvolvimento a gente vai ajustando isso. Então, com isso eu consigo, vou dar uma espessurazinha aqui, só para deixar um pouco mais visível, eu consigo identificar que meu primeiro estudo que eu fiz aqui, já estou pensando na terraplenagem, depois quando a gente gerar as seções que a gente vai identificar esse ponto um pouco melhor. Eu já demarquei uma informação importante aqui para o projeto terraplenagem, que da linha branca para a esquerda vai ser corte, da linha branca para a direita seria um aterro, mas eu já entendi qual que é a proposta do cliente, né? Se eu chegasse para eles e falasse assim, vamos fazer um aterro aí, ele ia encontrar dois problemas, né? Execução de aterro, que tem que controlar e tudo mais, e poderia gerar também uma contenção. Então eu acho que nas duas soluções ficaria mais caro, né, e daria uma dor de cabeça desnecessária, uma vez que você executando a sua estrutura, mesmo que essa estrutura, né, tem um preço, né, tem um custo, mas você executa a estrutura lá, tá pronto, deu cura, você desescora tira as escoras dessa estrutura, você está com o seu problema resolvido, né? Se fosse fazer um aterro era um problema, se fosse fazer uma contenção era outro problema, um custo muito maior, né? Com isso eu acho que a gente começar a entender, né? A gente começa a visualizar a demanda que a gente vai ter com relação a esse projeto, né? Pensando na topografia, que é o projeto que a gente vai desenvolver inicialmente, tá? Pensando no projeto de terraplenagem. Quando eu falo em estaca, linha base, e esses termos são amigáveis para você? Não, estaca, linha, base, não. Tá. Então vamos definir aqui. Vamos supor que eu tenha que fazer o projeto dessa rua aqui, né?
Rua, estrada, são projetos com a extensão, né? Normalmente grande e bem típica, né? O que você vai detalhar ali é meio fio, sarjeta, bueiro e tal, e são coisas repetitivas, né? Mas são projetos com grandes extensões, né? Então, para não precisar de ficar refém de de uma limitação de como que eu posso falar isso, hein? Uma limitação de unidade, vamos falar assim. Porque não dá para você ficar esticando trena num projeto de estradas, por exemplo. Você tem que partir para uma estação total, um topógrafo auxiliar e demarcar os pontos principais, né? Então, para fazer o projeto da rua, o que que eu faria? Eu criaria aqui uma linha base no eixo da rua, tá? Então, minha linha base é o quê? É a minha linha de referência. Então, se eu pedir um topógrafo para demarcar esses pontos aqui, ó, do Gript, que está aparecendo, por exemplo, deixa eu transformar isso aqui em polyline. Se eu pedir um topógrafo para chegar e locar esses pontos aqui dos grips, tá conseguindo identificar aqui os grips azul? Sim. Ele vai chegar lá e vai locar isso para mim, né? E eu vou ter lá a minha seção típica, né? A minha rua, né? Eu vou forçar um pouquinho a barra aqui, mas eu só para a gente tentar entender, porque normalmente um projeto da caixa de rodagem, né? O esperado é que ela tenha um caimento para as laterais, aí tem um caimento para a sarjeta, um meio-fio e passeio, né? A princípio, aqui em Belo Horizonte, a gente usa 3% na transversal. E isso, eu vou copiar toda a situação para a gente ter uma coisa bem simétrica. E isso a gente tem um projeto da nossa rua, né? Caixa de rodagem, dispositivo de drenagem, dispositivo, né, de circulação de pedestre. Que eu vou falar o que eu estou informando, né, para quem vai executar essa obra, né? Que o topógrafo ele tem que ir lá demarcar o eixo da rua, demarcar a posição de meio-fio e tudo mais. E ele faz um pequeteamento, não sei se é essa a palavra certa, né? Mas ele fixa piquetes ao longo de todas essas marcações e escreve algumas informações nesses piquetes, né? Por exemplo, vai ter um corte. Então ele escreve lá no piquete a elevação do terreno atual e a elevação do corte, ou em elevação ou em profundidade. Então o cara da terraplenagem vai chegar com a máquina e vai cortar até, por exemplo, tá lá indicado que vai ser -1, então corte de 1 metro. Ele tem que levar aquela elevação atual, que é 100, por exemplo, para 99. Então, a pessoa, né, o cara que está executando a terraplenagem vai passar com a máquina e depois o topógrafo tem que vir conferir se chegou na elevação. E eles fazem todo esse processo usando a linha base e o estaqueamento, né? A linha base é o ponto de referência de locação e o estaqueamento seriam as seções transversais, tá? Estou tentando começar a explicação pela parte geométrica, mas ela tem uma parte gráfica também, tá? Então, como que ele vai fazer isso? Então, a linha base é uma marcação de início. Vou copiar daqui, ó, porque já está com a mesma altura de texto. Depois a gente dá uma arredondada nessa configuração. Então, aqui, se é o início da minha linha base, eu chamo ela de 0. Tá? Chamei ela de 0 aqui. E para não acontecer aquele problema que eu tinha falado de unidade, o que, que eles fazem para economizar a unidade? Cada estaca vale 20 metros, tá? Então eu vou copiar aqui minha marcação do estaqueamento, 20 metros para frente, e vou chamar a minha estaca de 1 metro.
Ó, desculpa, vou chamar a minha estaca de um, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha que executar um bueiro. Vou te dar um exemplo prático. Um bueiro junto ao meio-fio. E eu falo pro cara assim, topógrafo, loca meu bueiro. Ele fala, eu não consigo, você tem que me falar a posição do estaqueamento. Então, eu vou criar tipo uma tabela, uma caderneta para ele com a posição de todos os bueiros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ou apresento isso numa tabela, num documento separado, ou eu tenho que criar uma estaca aqui só para o bueiro. Que aí eu vou falar, topógrafo, meu bueiro está na posição tal com relação à linha base. E qual que é essa posição? Eu ainda estou sem padrão aqui. Na próxima vez eu vou incluir o padrão para a gente colocar as cotas aqui certinho. Então eu faço o quê? Eu pego a distância em relação a qualquer estaca para eu informar para o topógrafo qual que é a posição do eixo do bueiro. Que ele deve ter um projeto de bueiro lá que já foi fornecido para ele só precisa alocar. Então, o eixo desse bueiro está na estaca 0 mais 11,79. Então você vem aqui e fornece essa informação, 0 mais 11,79. Né? Esse conceito, eu já estou começando a fazer um conceito de terraplenagem, tá? Explicando o que é um estaqueamento, como que a gente trabalha com linha base e estaqueamento. Então eu simplesmente deleto minha cota, porque eu não preciso de mostrar cota, porque essa informação já satisfaz o topógrafo, né? Eu vou só dar uma padronizada aqui, porque eu gosto de deixar ele sempre no centro, com o gript embaixo, que aí fica condizente com a posição dele, né? Então, por exemplo, aquelas coisas que a gente vê lá no curso, né, de engenharia, na disciplina de topografia, né, que é início de curva, meio de curva, final de curva. Então, isso é uma questão normal de ser apresentada nos projetos de estrada, né? Então, o que seria de forma prática essas duas situações aqui, né? Então, aqui eu vou chamar de estaca 1 mais 11 mais 79. Então, toda vez que tem uma situação diferente, você tem que apresentar no seu projeto. Se é uma situação típica, não tem problema. Você dá um detalhe típico, a pessoa tem que replicar aquilo lá. Então vamos supor que o meu detalhe típico seja a estaca 1. E meu detalhe específico nesse ponto é a estaca 0 mais 11,79. O que é específico na estaca 0 mais 11,79? O nosso bueiro, né? Que normalmente ele está aqui localizado na projeção da sarjeta. Então, se tiver só esse bueiro, aplica praticamente em tudo a estaca 1, né, que seria uma seção, tá? Estaca nada mais é do que uma seção. E a única coisa específica que tem no nosso projeto é a estaca, neste momento, né, a estaca 0 mais 11,79. Então, se você passar essas duas informações, é lógico que está faltando todo o detalhamento, né? Informar a inclinação de passeio, rua, sarjeta e tudo mais, detalhar essas sessões, mas se você fornecer tudo isso detalhado, o topógrafo, juntamente com a equipe de terraplenagem, consegue executar toda essa rua. Tá? E isso a gente vai utilizar para desenvolver os projetos de terraplenagem. Então a gente vai refazer uma, uma linha base aqui que fique mais amigável para a gente conseguir desenvolver o projeto e a gente vai desenvolver ele todo seguindo essa referência. Então tudo que a gente precisar deslocar na obra vai partir da linha base. Aí na próxima reunião a gente já começa a desenvolver esses desenhos, né? Igual eu tinha comentado na última reunião, que a gente vai dividir um pouco esse tempo que a gente vai ter junto. Primeiro a gente vai revisar o que foi feito
e depois eu vou te passar alguma demanda, né? A demanda vai ser nesse estilo aqui. Eu vou desenhar, eu vou fazer algumas correções e tudo mais, né? Então, eu vou te mandar esses elementos, porque ao longo da semana você tem que fazer o que eu fiz aqui, né? O ideal é que você chegue nesse ponto que eu cheguei. Se conseguir dar prosseguimento, né? Não necessariamente é a aula de hoje, mas nas próximas aulas. Se você conseguir avançar para além do que eu te mostrei, isso é o ideal, né? Que a gente vai evoluir com esse processo muito mais rápido, tá? Mas se não, o objetivo, eu acho que a ser alcançado é chegar até o ponto que eu cheguei aqui, né? Sobrepor, dar uma estudada, né? De tudo que está sendo apresentado, porque se você tiver alguma dúvida, né? Algum questionamento com relação aos projetos de elemento, a gente, no início da aula, a gente já vem tirando as dúvidas, né, corrigindo algum erro aí de desenho, e depois, do meio para o final, a gente começa a passar, né, uma demanda nova. Ok? O Ok. que você achou aí da dinâmica? Como que foi sua primeira impressão aí? Na verdade, eu achei bem. Achei simples, eu achei que seria mais complexo, mas assim, você passou de uma forma bem clara. Assim, vai complicar, né? Vai complicar, né? Eu tô tentando te passar o conceito para depois, quando ficar repetitivo, vamos falar assim, qual que é a ideia? Da gente desenvolver o projeto conceitual de todos os projetos. Então, nosso projeto conceitual de terraplenagem vai ser o quê? Uma planta, né, de situação, uma planta geral, né, que eu não vou dividir ainda em situação atual, corte e situação final, isso a gente vai fazer no projeto básico. Então, nosso projeto de terraplenagem, de tipo projeto conceitual, vai ser uma planta com demarcação da implantação e, no mínimo, uma seção para a gente expressar, né, geometricamente qual que é o conceito, né? Aí depois a gente vai fazer a mesma coisa para a fundação, a gente vai fazer um estudo, definição de solução e vai fazer um cálculo básico para definição de algumas fundações. A gente não vai fazer de tudo, não, é só para fazer o conceito. Depois a gente vai passar para a contenção. Contenção a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma plantinha, uma vista, uma seção, para você entender qual que é o conceito. Aí, do básico, vai ser uma repetição onde eu vou discutir, né? Não, eu quero uma sessão aqui, eu quero mostrar esse detalhamento ali. Vamos fazer mais sessões. Então vai ficar uma questão mais repetitiva, né? Porque a gente já está com um conceito definido, mas essa parte de projetar vai ficar mais maçante. Aí que começa a dificuldade, né? Porque a gente vai ter que trabalhar um pouco mais rápido, que vai ser, vamos fazer 10 sessões, né? As 10 sessões, praticamente 70% de cada sessão vai ser uma coisa repetitiva. Os outros 30 é porque a gente fez 10 sessões porque a gente precisa de 10 pontos diferentes para mostrar 10 detalhes diferentes. Então aí começa, a gente tem que ir em cada sessão e discutir o porquê que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo. Aí começa a ficar mais complicado, né? Porque aí eu vou ter que te passar mais conceito de engenharia, de desenho e tudo mais. Mas eu acho que a dinâmica vai ser essa, né? Vou te mostrar como que faz, por que que faz e você vai acumulando os conceitos, né? Até chegar na hora que a gente vai fazer um dimensionamento, né? Eu acho que vai ficar bem maçante quando a gente começar a tirar as quantidades, né? Então é interessante que você preste bem atenção no começo, para no final, quando eu começar a colocar os conceitos, vamos levantar a quantidade desse projeto de contenção, para você entender o porquê que a gente vai. O projeto uma geometria retangular. Vamos fazer estaca de contenção vamos fazer uma contenção de estaca. Né? Se é uma geometria retangular, o cálculo de quantidade fica um pouco mais fácil, né? Você tira a quantidade de uma estaca e multiplica pela quantidade de número de estacas, né? Mas se ela for toda recortada, às vezes não vai ser fácil. Às vezes a gente vai ter que tirar a quantidade de um conjunto de estacas,
separar de um outro conjunto. Então a gente vai precisar de fazer mais de um levantamento. Aí começa a ficar um pouco maçante a questão das práticas, né? O que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois. Mas eu entendo que se a gente fizer tudo separado, vai ficar mais fácil o entendimento. Entendeu? Entendi. Não, beleza. Então a gente encontra, deixa eu ver aqui, nesse mesmo horário aí na quarta-feira, né? Sim. Né? Com essa duração aí de 1 hora mais ou menos, né? Eu acabei tendo uma reunião ontem, né? E um colega seu aí até lançou a ideia lá, acho que vou até te sugerir isso aí. Se você quiser fazer, é tranquilo. Se não quiser, a gente entende também. Se você pudesse tirar uma foto, né? Sei lá, eu deixo aqui aberto o- a página aqui do site. Se você puder me ajudar nessa divulgação, eu vou agradecer, viu? Você tem disponibilidade de fazer isso e postar lá no Instagram? Tirar um print? Ou a foto mesmo ou um print, ou uma foto do celular e do computador, né? Já faz uma divulgação. Beleza, pode ser. Pode ser, você Tá tira um. pronto? É, acho que já tá na tela aí para o seu site, né? Tá Mas sim. só tira um print, uma foto aí e posta lá pra gente, que aí ajuda na divulgação aí do trabalho. Fechou? Fechou. Então, na semana que vem, né, um pouco antes eu vou ainda te mandar os elementos, né? A gente pode ir conversando aí pelo WhatsApp, mas aí até a semana que vem a gente vai alinhando essa questão dos elementos. Se você tiver alguma dúvida aí, você pode me mandar. Se eu tiver, assim, com a disponibilidade durante a semana, eu vou te respondendo. Beleza? Tá bem. Tudo Muito, bem. falou, muito obrigado aí pelo tempo e a gente encontra na semana que vem. Ok, sou eu que agradeço. Beleza, brigadão, viu? Um abraço, boa noite. Até mais.